Olá pessoal, mais um vídeo, ok? Agora a gente vai falar de uma outra aplicação da integral definida, tá? Então, para quem está acompanhando, é a seção 6.2 do nosso livro-texto. E agora a gente vai ver como que a gente faz cálculo de volumes, tá? E aqui eu já vou colocar aqui volumes de sólidos de revolução, tá? Eu já vou explicar o que é isso, ok? Eu vou tentar mostrar a essência da seção, tá? Que é exatamente deduzir a fórmula de cálculo de volumes, ok? E depois vamos fazer alguns exemplos, beleza? Então, a essência do que a gente quer aqui é a seguinte. Então, novamente, vamos pegar um sisteminha aqui. Deixa eu melhorar aqui, tá? Joguei muito para baixo aqui o eixo. Vou colocar aqui x, aqui y. Tá. E vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem uma função f. Essa função, por hipótese, é contínua no intervalinho AB, né? Ou seja, não tem saltos, tá? Então, vamos colocar aqui o intervalinho A, B. Melhor, vou abrir um pouquinho mais aqui. Tá, só um pouquinho. AB. E essa função f, além de contínua, a gente precisa que ela seja não negativa no intervalinho AB. Tá? Então, a minha função f, vamos supor que ela tem um gráfico mais ou menos assim. Tá? Então, aqui o gráfico da função f, né? Aqui o gráfico da função f, contínua. Não precisa ser derivável, né? Mas o que eu preciso é continuidade. E no intervalinho AB aqui, eu sei que a função é não negativa. Tá? O que eu quero que vocês observem agora é essa área aqui, delimitada por quem? Pela função f por cima, pelo eixo x por baixo, reta x igual a pela esquerda, reta x igual a b pela direita, né? Calcular essa área a gente já sabe, né? Relativamente simples, nada mais é do que, só recordando, né? Calcular essa área aí, a área dessa região amarela é simplesmente calcular a integral de a até b de f de x dx, né? Ou seja, para cada x aqui, a gente pega essa medida, certo? Essa medida multiplica por dx, para você ter um elemento de área. É como se eu tivesse aqui a área de um retângulo com altura f de x e espessura dx, né? E acumulo elas no intervalinho AB, tá? E eu teria essa área. Mas o objetivo aqui não é fazer cálculo de áreas, e sim cálculo de volumes. Quais volumes? O que a gente vai fazer? Essa região amarela aí, a gente vai rotacionar ela uma volta completa em torno do eixo x. Tá? Vamos ver o que a gente vai obter. Tá? Então, vamos pegar aqui e tentar fazer um desenho. Tá? Aqui não está muito bom. Vamos tentar fazer um desenho um pouco... Deixa eu melhorar aqui. Fazer desenho aqui não é uma tarefa muito fácil. Mais ou menos assim, tá? Então, quando eu dou uma volta completa, vamos pegar aqui a canetinha de novo. Vamos pegar uma outra cor aqui que eu acho que é melhor. Quando eu dou uma volta completa, vou mudar a cor aqui que é melhor ainda, eu acho. Tá? Aqui você enxerga uma circunferência, né? Aqui você enxerga uma outra circunferência, tá? Vamos marcar aqui o nosso ponto A, né? Não vamos esquecer dele, e o nosso ponto B aqui, tá? Então, observa que eu tenho aqui seções, né? Essas seções aqui, seções perpendiculares aqui, elas são circunferências, né? Com raios variáveis, né? Se você pegar e cortar aqui, você tem uma seção circular. Na verdade, o que eu quero que vocês observem é que a gente fez a rotação da região inicial, tá? Lembrando, vamos só denotar aqui de novo que esse gráfico aqui é y igual a f de x, ok? E isso gerou um sólido, tá? E isso que é chamado sólido de revolução, tá? Na verdade, esse sólido é obtido pela rotação daquela região amarela inicial, uma volta completa em torno do eixo x nesse caso. Depois a gente vai rodar em torno de outros eixos, tá? Mas esse é o protótipo do que a gente quer estudar, tá? E o nosso objetivo, obviamente, é calcular o volume desse sólido, ok? A gente vai ver que se a gente souber volume de cilindros circulares, e a gente sabe, né? O volume de um cilindro circular
é exatamente a área da base, ou seja, a área de uma circunferência vezes a altura. E então, sabendo isso, a gente vai conseguir buscar o volume desse sólido aqui. Na verdade, a gente vai aproximar ele num primeiro momento, tá? E depois vai tomar o limite, tá? Então, eu já vou explicar aqui mais ou menos o que eu estou dizendo. Então, primeira coisa, vamos lá. Velha história de sempre. Pega um número n, ok? E divide, vamos dividir, né? Vamos pegar aqui, o intervalo AB, então o intervalinho de A até B, em n subintervalinhos, vamos ver se vai ficar bom aqui, em n subintervalinhos de mesmo tamanho, que a gente chama de ΔX. Vocês devem estar lembrados já disso, né? Vamos pôr aqui, deu bem certinho, tá? Ok? Então, dividi o meu intervalinho AB inicial em n subintervalinhos de tamanho ΔX. Quem é o ΔX? É exatamente o B menos A, dividido por n, tá? E o que a gente vai fazer agora, vamos observar o que acontece com um subintervalinho e isso depois a gente faz para todos eles. Então, vamos supor que esse subintervalinho aqui, tá? É o meu iésimo subintervalinho, então vamos colocar aqui, velha história de sempre, né? Eu tenho esse daqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, então esse aqui é meu iésimo. Então, esse cara aqui é o xi menos 1 e esse cara aqui é o xi, tá? Então, observe o que a gente vai fazer. O objetivo é buscar o volume do sólido. Eu quero que vocês entendam a proposta. Então, eu vou olhar exatamente essa altura aqui e essa altura aqui. Essas duas alturas eu conheço, né? Porque elas são controladas pela função f, tá? E agora, em vez de rodar, vamos observar mais uma coisa aqui. Observa essa região aqui, ó. Se eu pegar só essa região aqui e dar uma volta completa, eu vou ter um sólido, ok? Ou seja, é uma parte do meu sólido maior. Só que o que eu vou fazer aqui é uma aproximação agora, né? Já que eu não sei o volume do sólido, eu vou aproximar ele. E depois, claro, num processo de limite a gente vai ver qual seria esse volume, tá? Para fazer isso, então, lembrando que esse cara aqui, desculpa, vou pegar uma outra cor aqui. Lembrando que esse cara aqui é o xi menos 1 e esse cara aqui é o xi, né? Esse primeiro é o x0, o x1, o x2, né? Então, o iésimo subintervalinho, xi menos 1, xi. O que a gente vai fazer é simplesmente pegar um elemento amostral aqui dentro, esse cara aqui, eu vou chamar ele de x estrela, velha história de antes, a mesma história de antes, tá? Os outros vídeos. Vou pegar a f de x estrela, de acordo? E vou supor que nesse intervalinho aqui, tá? A minha função, ela vale sempre f de x estrela, ou seja, eu vou reconstruir ela para uma constante. Ok? Feito isso, eu vou olhar agora para a região em vermelho aqui. Então, essa região em vermelho é exatamente a região compreendida entre os pontos xi menos 1, xi, certo? E ela tem uma altura aqui que é dada exatamente pelo f de x estrela. Agora, observe, o que eu vou fazer com essa região vermelha? Que está pintadinha aqui de vermelho, né? Eu vou rodar ela em torno vou pegar essa região aqui e vou dar uma volta, vou rodar ela, né, em torno do eixo x, que é exatamente o meu eixo de rotação. Feito isso, o que a gente vai obter? A gente vai obter exatamente isso aqui, ó, isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Vou ter isso, beleza? Agora vamos ver se o desenho aqui vai me ajudar. Tá? Eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Ok? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você pega e roda essa região aqui, em torno do eixo X, o que você vai encontrar, na verdade, é o volume. Volume do quê? Na verdade, não é o volume. Você vai encontrar um cilindro circular, tá certo? Um cilindro circular. Qual é o raio da base? É exatamente o f do x estrela que você escolheu, certo? Só que esse cilindro circular vai ter altura dada por ΔX, concorda? Essa altura aqui. E olha só, o volume desse cilindro, será que a gente conhece? Então vamos lá, o volume desse cilindro é exatamente, o volume de um cilindro circular é pegar a área da base, que é π vezes o raio. Quem seria o raio nesse caso? O raio é exatamente o f de x estrela, não é?
Então, esse é o raio da base, só que eu vou pegar π vezes o raio da base ao quadrado, tá? Vou multiplicar pela altura, ou seja, o que eu fiz aqui? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o volume de um cilindro circular de altura f de x estrela, perdão, de altura não, de base com raio f de x estrela e altura ΔX, tá? Isso daqui é o volume desse cilindro circular. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir isso para todos os intervalinhos, tá? Então, observa aqui o que a gente vai fazer. Talvez o desenho fique um pouco melhor agora. Vamos pegar o segundo subintervalinho. Esse daqui é o primeiro, então aqui é o segundo. Então, a gente vai lá, pega um x estrela aqui dentro. Na verdade, seria o x2 estrela, né? Segundo subintervalinho. Vejo a f do x2 estrela. Olho esse retângulo aqui, ó. Ok? Agora eu pego esse retângulo e dou uma volta completa. Quando você dá uma volta completa, percebam que você tem um cilindro circular, agora com altura f de x2 estrela. Altura não, raio, desculpa, de novo, no mesmo erro. Raio f de x2 estrela. Só que a altura aqui é o mesmo ΔX, tá? E agora o que você faz, né? Aqui eu poderia até fazer a mesma coisa de antes, tá? Pegar aqui e marcar mais ou menos como que ficaria esse cilindro, né? Ok? Mais ou menos isso. Estão enxergando? Então, é isso aí. O que eu estou querendo dizer? Se você pegar em cada subintervalinho desses, né, nos N subintervalinhos, e fazer uma construção desse tipo, você estaria aproximando o volume do sólido original, certo? Que é a rotação da região em amarelo lá no início, né? Rotação completa em torno do eixo X, tá? Então, você estaria aproximando esse volume, tá? Por uma soma de volumes desse tipo aqui, ó. Quantos volumes, né? Seria um N. Então, o I varia de 1 até N. Ok? Então, observa. Esse número aqui, ó, se o N não for tão pequeno, né? Por exemplo, se pegar N igual a 100 nesse caso, você já teria uma boa aproximação para o volume que você está buscando. Se você aumentar o N, essa aproximação vai ficar melhor. Ou vai aproximar melhor o volume que a gente está tentando buscar. E o que a gente percebe, e essa é a essência da sessão, é que se à medida que o N começa a aumentar em direção ao mais infinito, tá? Esse limite de somas de Riemann aproxima quem? Não é que aproxima, ele é o volume do sólido de revolução que a gente está buscando. Ok? Então, compreenderam? Eu tenho, então, uma região plana, aquela região lá no início, delimitada por baixo pelo eixo x, por cima pelo gráfico da função, aqui à esquerda pela reta x igual a, à direita pela reta x igual a b. Pego essa região, dou uma volta completa. Isso gera um sólido de revolução. Pego o meu sólido e fatio ele, né, em N subsólidos de revolução, ok? Isso é fatiar. Cada subsólido de revolução aí, eu aproximo pelo volume de um cilindro circular. Cilindro circular, certo? De altura ΔX, ou seja, esse ΔX, certo? E o raio variável, né? O raio vai depender do elemento amostral que você pegar lá naquele subintervalinho, ok? Ele está aqui, ó, tá? E daí a gente sabe calcular a área de um cilindro, né? Isso aqui é a área de um cilindro de altura ΔX e raio f de x estrela. Calculei esse volume, tá certo? E agora vou somar ele para cada um dos subintervalinhos, ok? Isso daqui, só isso separadamente dá uma aproximação para o V, mas a gente observa que à medida que o N começa a crescer, certo? Essas aproximações, né, para N crescendo, vão se aproximando do que a gente entende por volume do sólido de evolução inicial, tá? E a parte mais relevante aí, agora, é o quê? Que a gente acabou de perceber que esse volume é um limite, quando N vai para o infinito, de soma, né, de 1 até N, de uma certa função aqui que depende da f que foi dada, num ponto x estrela, vezes ΔX. E isso a gente reconhece por definição de integral, né, definida como sendo a soma de a até b de πf de x ao quadrado dx. Ou seja, o que a gente ganha? A gente ganha que o volume do sólido de revolução,
nesse caso específico aqui, é dado exatamente por essa expressão. Tá? Eu vou para uma outra tela só para explicar direitinho a expressão e a parte geométrica dela. Tá? Então, observa, ó, o que a gente tem. Talvez aqui a explicação fique um pouco melhor. Tá? Eu tenho uma função f contínua num certo intervalo em AB, e eu sei que a f é não negativa em todo o AB. Certo? Então, vamos supor aqui está o A, aqui está o B, e aqui está o gráfico da função. De acordo? O que a gente fez? A gente olhou essa região aqui, pegou essa região e deu uma volta completa em torno do eixo X. Feito isso, a gente obteve um sólido que a gente chama de sólido de revolução, né? Vamos ver mais ou menos aqui. Não está muito bom, mas dá uma ideia, né, do sólido que a gente está trabalhando. Ok? Agora vem uma parte interessante, né? Ou uma parte interessante não. Vamos lá. A gente viu que a gente escreveu esse volume como um processo limite, né? E detectou que isso nada mais é do que a integral de A até B de π f de x ao quadrado dx, tá? O que isso, de certa forma, está falando para a gente? Vamos pegar aqui uma caneta vermelha, tá? Eu vou pegar um x agora no intervalo em AB, só para vocês perceberem o que a gente está fazendo. Então, vamos pegar esse x aqui, ó, tá? Por exemplo, esse x. Esse cara aqui é f de x, então vamos marcar o f de x aqui, ó. Tá certo? Então, aqui eu tenho um segmento vermelho aí de tamanho f de x. Se você pegar esse segmento aqui, e der uma volta completa dele em torno do eixo x, o que você vai construir? Você vai construir um disco, vamos colocar aqui, pode ser esse mesmo, um disco circular. Concorda? Exatamente esse disco aqui, para aquele x que foi fixado, ok? Vamos pegar esse x aqui e ressaltar ele, para esse x que foi fixado, tá certo? Eu criei esse disco. Esse disco tem uma certa área. Qual é a área de um disco? Um disco circular de raio, essa altura aqui, vamos marcar aqui, ó. Essa altura aqui é exatamente f do x que eu peguei, tá? Deixa eu só melhorar aqui esse x aqui. Então, para aquele x que foi pego, certo? Eu tenho aqui um disco, certo? De raio f de x. Por quê? Porque eu peguei essa altura aqui, esse segmento com tamanho f de x e dei uma volta completa. Isso gerou esse disco aqui. Esse disco tem uma área. Qual a área? Exatamente π vezes o raio ao quadrado. Então, na verdade, vamos marcar aqui, isso daqui, ó, é uma área que depende do x que foi pego. Essa área aqui é uma área que a gente chama de área da seção transversal, né? É como se eu tivesse pego o meu sólido aqui e fizesse um corte aqui, ó. Quando você faz um corte aqui, tá? Você vai ter exatamente essa seção transversal. E essa seção transversal vai ter exatamente essa área aqui. Se você, por exemplo, pegar um outro x, por exemplo, esse x aqui, tá? Mesma coisa. Você vai lá e pega f de x. Roda esse segmento verde, uma volta completa. Então, você vai ter uma nova seção circular. E essa nova seção circular vai ter uma nova área, que vai depender de quem? Vai depender exatamente do x que foi pego. Tá? Então, esse cara que aparece aqui, nada mais é do que a área da seção circular. Quando você multiplica por dx, você está criando aqui um elemento de volume. Em que sentido? Você tem aqui o volume, certo? De um cilindro circular, com a área da base sendo isso, e a altura infinitesimal dx. Só que agora eu somo de A até B, como a gente aprendeu a fazer, integral definida. E isso recupera o volume que eu estou buscando. Ok? Então, na verdade, a essência sempre é essa. Esse tipo de análise, a gente vai ter que fazer exercício por exercício. Se você se deparar com um problema de calcular volume de um sólido de revolução, se você for usar essa estratégia da seção 6.2, a gente sempre vai ter que identificar quem é a área da seção transversal, para daí multiplicar por dx e somar.
Uma vez modelado o volume desse jeito, o que a gente precisa fazer é calcular a integral. Obviamente que, como eu pedi que f seja contínua, então ela ao quadrado vai ser contínua, multiplica por π vai ser contínua, ou seja, esse volume sempre vai existir. Se eu conseguir uma primitiva dessa função, eu consigo calcular esse limite de forma exata. Se eu não conseguir uma primitiva dessa função, eu posso calcular esse volume usando aproximações numéricas. Tá? Por exemplo, já comentei com vocês, aquela ideia de pegar o intervalo AB aqui, ó, o intervalo AB, né, e particionar ele em N subintervalos. E, por exemplo, pegar o ponto médio como sendo elemento amostral e aproximar a integral como sendo aquela soma, né? Somas de Riemann usando o elemento amostral como sendo o ponto médio. Ok? Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para frente. Tá? Mas a essência é essa. Volume de um sólido de revolução com esse protótipo, né? E com a F aí, que seria a geratriz desse sólido, né? Satisfazendo essas condições aqui, é dado por isso aqui. Perfeito? É isso. A essência, o protótipo principal da sessão é esse. Tá? Vamos fazer um exemplo. Tá? Nada como começar com um exemplo de aplicação. Tá? E para iniciar, a gente pode justificar o volume de um sólido bem conhecido. Né? Se a gente tiver uma esfera de raio R, né? Suponha que você tem uma esfera de raio R. Qual o volume de uma esfera de raio R? Ok? A gente aprende sempre que é 4/3 de πr ao cubo, né? Vamos fazer a continha? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai identificar o volume dessa esfera. Ou vamos identificar uma esfera de raio R como a revolução de alguma região do plano XY, ok? E para isso o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui, vamos pegar essa canetinha aqui, tá? Vamos supor que aqui eu tenho menos E, aqui eu tenho R, tá? E vamos ver aqui, vamos pegar uma semicircunferência aqui de raio R, ok? Aqui eu tenho uma semicircunferência de raio R, ok? E o que eu vou olhar? Eu vou olhar exatamente para essa região aqui, tá? Eu nem precisaria fazer de menos R até R. Eu posso pegar esse cara aqui e tirar fora. Já vamos explicar por quê. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 1/4 de uma circunferência de raio R. Se você pegar essa região aqui, que eu pintei em amarelo, e rodar ela uma volta completa em torno do eixo X, vou colocar X aqui, Y, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter exatamente isso aqui. Ok, aqui não ficou muito bom, né? Mas eu vou ter exatamente isso aí, tá? E observando que aqui, né? É o disco da base dessa semisfera, né? Não sei se estão visualizando aí, mas o que eu tenho aí é exatamente a metade de uma esfera, ok? O que eu fiz? O meu desenho aqui não está muito bom, mas eu acho que isso aqui é 1/4 de circunferência de raio R, aquela que está no primeiro quadrante, tá? Eu peguei essa região e rodei ela inteira. Então, o que eu percebo aqui é que eu tenho seções aqui circulares, que são semicircunferências, mas o que eu produzi aqui foi a metade de uma esfera. Tá? Então, como que a gente vai fazer agora para apresentar o volume dessa esfera? Eu vou pegar aqui está o R, ok? E aqui está o 0, tá? Então, esse intervalinho aqui me interessa. Nesse intervalinho de 0 até R, eu vou pegar um ponto aqui, X, certo? E vou olhar para esse segmento aqui, ó. Segmento preto. Qual é a medida desse segmento preto? Né? Se a gente olhar os pontos sob uma circunferência de raio R, eles satisfazem qual equação? x² mais y² igual a r². Por quê? Porque aqui eu centrei a minha circunferência no ponto 0, 0. Tá? Então, a gente pode dizer que isso é equivalente
a isso aqui. Agora eu tomo raiz dos dois lados, tá? E aqui eu tenho o módulo de y. Ou seja, o y que eu estou querendo é esse daqui, porque para cada x aqui, né, o módulo de y tem que ser isso. Então eu teria a opção aqui em cima e teria a opção aqui embaixo. Eu optei pela opção de cima aqui, tá? Então, isso daqui vale quanto? Exatamente raiz do r² menos o x². Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, olha só, eu gostaria de calcular o volume de uma esfera de raio R. Primeiro, eu estou escrevendo uma esfera de raio R como rotação ou como revolução, né, de alguma região plana. Fui lá e escolhi exatamente essa região aqui, ó. A região do primeiro quadrante, né? A região, né, que está no primeiro quadrante, né? Mas que também está numa circunferência centrada na origem com raio R. Então, essa região aqui, ok? Dei uma volta completa, eu tenho a metade de uma esfera. Fixei um x. Para esse x aqui, eu tenho essa medida. O que eu vou fazer com essa medida? Eu vou rodar ela. Se eu rodar ela aqui, eu vou criar um elemento de área, né? Ok? Vou ter uma área que depende desse x. Quanto que é essa área? Essa área é exatamente π vezes o raio ao quadrado. Vou multiplicar por dx e vou somar tudo em qual intervalo? 0R. É como se eu estivesse empilhando, né? Para cada x, se eu pegar esse x aqui, eu pego essa altura e rodo. Tem uma circunferência, certo? Um disco circular aí, né? Com raio sendo exatamente essa medida aqui, ó. Beleza? Então, isso daqui vai ser o volume. Novamente, o volume eu escrevi como a soma de 0 até R de quem? Isso daqui é a área transversal, ok? Ó, cortei aqui para esse x, eu tenho essa área transversal. Cortei aqui para esse x, eu tenho essa área transversal. Claro que o que eu calculei aqui não é o volume da esfera, é o volume da metade da esfera. Então, eu tenho simplesmente que multiplicar por 2 para ter o volume da esfera toda. Tá? Então, observa, qual o volume de uma esfera de raio R? O volume de uma esfera de raio R é isso aqui. Se eu tiver sucesso em fazer essa conta usando o teorema fundamental do cálculo, eu vou ter uma expressão para esse volume. Tá? E agora, seguindo aqui, eu tenho duas vezes, o π eu já posso tirar, né? Integral de 0 até R. Esse cara ao quadrado é exatamente R ao quadrado menos x² de x. Ou seja, 2π. Lembrando que R ao quadrado é constante, então a primitiva vai ser R ao quadrado x menos a primitiva de x², que é x ao cubo sobre 3. Então, tudo isso calculado de R, 0 até R. Teorema fundamental do cálculo, tá, gente? Eu estou usando aqui o teorema fundamental do cálculo. Tá certo? Agora, vamos ver. Isso é 2π. Agora, eu preciso calcular essa primitiva no R. Então, vai ficar como? R ao quadrado vezes R, ou seja, R ao cubo, menos R ao cubo sobre 3. Menos essa primitiva no ponto zero. Só que aqui vai zerar e aqui vai zerar. Então, essa contribuição é nula. Então, eu tenho exatamente 2π, 3 vezes R ao cubo, menos 1 vezes R ao cubo. Ou seja, eu tenho 2R ao cubo, dividido por 3. Ou seja, 2 vezes 2 é 4, π raio ao cubo sobre 3. Esse é o volume de uma esfera, tá? Justificado, provado, ok? Então, novamente, para buscar o volume de uma esfera de raio R, eu primeiro escrevi essa esfera como rotação de uma região plana conhecida. Usei a expressão que a gente tem para cálculo de volumes. Fiz continhas para chegar nisso. Como essa função aqui é uma constante menos x², tem primitiva trivial, usei o teorema fundamental do cálculo e cheguei à expressão exata do volume de uma esfera de raio R. Ok? Só para ilustrar, né, como que as coisas funcionam. Tá? Um outro exercício, vou fazer exercício, chamar um outro exemplo aqui, só para ilustrar para vocês. Vamos pegar agora uma região particular aqui,
Tem o x, y. Que região é essa? Aqui eu vou pegar o 0, 1. Ok? Vou pegar aqui a curva y igual a raiz de x. Tá? Então, essa curva aqui é y igual a raiz de x. Vou melhorar um pouquinho ela aqui, ele está crescendo demais, né? Y igual a raiz de x. Tá? E vamos olhar agora para essa região aqui. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar essa região aqui, essa região que eu pintei de amarelo aqui, eu vou rodar ela uma volta toda em torno do eixo X. Certo? Feito isso, eu vou ter um sólido. Que sólido é esse? Vamos tentar desenhar aqui um pouquinho. Mais ou menos esse sólido aqui. Tá? Vou só fazer aqui a seção dele. Ok? Mais ou menos esse sólido aí. Observa que se você pegar a seção aqui, você tem uma circunferência. Aqui você tem uma outra circunferência. Aqui você, na verdade, é um disco, né? E os raios desses discos aqui, eles dependem de onde você está fazendo o corte. Então, dependem dessa função aqui. Tá? Qual seria o volume desse sólido? Então, vamos lá. Eu preciso primeiro representar o volume. Para fazer isso, vou pegar um x entre 0 e 1, é sempre a mesma conversa. Quanto que é essa medida vermelha? Raiz de x. Vou pegar essa medida aqui e vou dar uma volta completa. Se você der uma volta completa, o que você vai ter aqui? Um disco de raiz de x. Concorda? Então, vamos lá. Opa, deixa eu pegar uma outra cor aqui, né? Aqui com disco de raiz de x. Ok? Que é exatamente a área transversal aí, para aquele x, né? Específico. Então, quanto que vai ser a área desse disco aqui, ó? Exatamente π, deixa eu mudar aqui a canetinha, π vezes raio ao quadrado, né? Multiplico por dx, então sempre lembrando que π raio ao quadrado aqui é a área de uma circunferência, a área de um disco aí. Que disco? Exatamente esse disco aqui, para esse x que eu escolhi, certo? Quando eu multiplico por dx aqui eu tenho um elemento de volume, só que daí agora eu vou fazer isso para todos os disquinhos do intervalo 0, 1. Então a gente soma de 0 até 1. Isso é o volume que eu estou buscando. Perfeito? E agora observa que essa conta aqui fica relativamente simples, porque a integral de 0 até 1, já tirei o π, né, da conversa. Raiz de x ao quadrado é x dx, ou seja, π vezes a primitiva de x, que é x quadrado sobre 2, calculado de 0 até 1. Ou seja, π vezes meio menos 0, ou seja, π sobre 2. Aqui eu não falei antes, mas unidade de volume, tá? A gente coloca o V aqui, tá? Isso está dizendo pra gente que esse sólido aqui, gerado pela revolução, né, daquela região inicial, né, em torno do eixo X, tem exatamente esse volume, ou seja, π sobre 2. Perfeito? Vamos fazer o seguinte agora, eu vou aproveitar o mesmo exemplo e vou fazer um outro exercício, tá? Só para vocês verem como que a gente adapta um protótipo em outra situação. Tá? Observa aqui que o que eu tenho é exatamente isso aqui, ó. É a mesma região, tá? Vamos chamar esse exercício de um novo exercício, tá? Um novo exemplo, tá? Só que, deixa eu apagar aqui antes que eu já vou explicar o que a gente vai querer fazer. Ou seja, a região é a mesma, tá? Vou baixar aqui um pouquinho, aqui o X, tá? Só que agora, em vez de pegar essa região aqui e rodar em torno do eixo X, que é o eixo Y igual a 0, a gente vai fazer rotação em torno do eixo Y igual a menos 1. Então, vou pegar aqui o eixo de rotação e vou marcar em vermelho, tá? Então, o menos 1 está aqui, tá? E o eixo de rotação agora é esse aqui, ó. Esse é o novo eixo de rotação. Então,
Então, observa que eu estou rodando isso aqui uma volta completa em torno do eixo y igual a menos 1. Tá? Que sólido eu vou encontrar? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer esse sólido aí. Tá? Aqui, esse ponto vai acabar vindo para cá, né? Ok? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Aqui é o 1, né? Vamos ver se vocês concordam. Deixa eu só melhorar aqui esse desenho. Reduzir a caneta aqui. Tá? Mais ou menos isso. Ok? Só que tem uma parte aqui importante, que aqui no meio vai ficar um vazio, né? Ok? Vamos lá. Ó. Então, vamos só se concentrar aqui no problema, né? O que eu estou fazendo? Eu estou rodando essa região aqui, uma volta completa em torno do eixo y igual a menos 1. Então, observa que você vai ter um sólido, só que essa parte central aqui, certo? É um cilindro de raio 1, concorda? Porque essa altura aqui é 1. Então, é um cilindro de raio 1, que isso eu vou ter que retirar fora, tá? A pergunta é a seguinte: qual seria o volume desse sólido resultante? Como que a gente escreve isso? Tá? Então, um jeito de fazer isso, tá? É o seguinte: primeira coisa eu vou marcar aqui, tá? Ó, esse cara aqui é o 0 e aqui eu tenho o 1, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um x, vamos lá, vamos pegar aqui essa daqui, tá? Eu vou pegar um x aqui, por exemplo, esse x aqui entre 0 e 1, tá? E o que eu vou fazer é, eu vou rodar essa medida aqui, ó, uma volta completa. Essa medida aqui vale quanto, né? Essa é a pergunta. Essa medida aqui, certo? Que vem desde aqui até aqui, ela depende do x que foi dado, obviamente, e é exatamente quanto? Aqui é a raiz de x, né? Daqui até aqui. Só que você vai ter que somar uma unidade. Então, essa medida aí é exatamente raiz de x mais 1. Concorda? Então, olha só, agora se você pegar essa medida aqui e dar uma volta completa, você vai ter um disco aqui, né? Com esse raio. Em essência, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Olha essa região aqui, ó, que eu estou tentando marcar. Eu estou rodando essa região toda em torno desse eixo. Então, para cada x aqui, eu preciso considerar esse cara aqui, ó, para aplicar a metodologia que eu tenho até então. Se eu pegar agora o raiz de x, somar 1, elevar ao quadrado, multiplicar por π, multiplicar por dx e somar de 0 até 1, o que eu tenho? Eu tenho exatamente o volume desse sólido maciço, concorda? Porque eu estou rodando todas essas seções aqui, ó. Todas as seções, ok? Então, esse aqui é o volume do sólido maciço. Só que o que eu estou somando a mais? Eu estou somando a mais exatamente o volume do sólido interno aqui, né? Isso aqui tem que descontar, porque no início eu só queria rodar essa região amarela. Tá? Agora, observa que o que eu rodei a mais aqui é exatamente um cilindro de altura. Ó, observa que a altura dele está aqui, 1, e raio 1 também. Então, menos π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, isso aqui é a área de uma circunferência de raio 1 multiplicado pela altura. Pronto. Eu acabei de constituir o volume que eu estou querendo buscar, que é exatamente o volume da rotação dessa região em amarelo inicial em torno desse eixo aqui, que eixo é esse? Y igual a menos 1. Então, estou adaptando aquela metodologia. Tá? E agora, contas, né? Então, eu tenho π, integral de 0 até 1, raiz de x mais 1 ao quadrado, vou ter que abrir, então é x mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, né? Menos π. Então, eu tenho π. Agora, primitiva de x, né? Preciso da primitiva do x. Então, é x quadrado sobre 2, mais 2 vezes a primitiva de x a meio. É x a 3 meios dividido por 3 meios, ou seja, multiplicado por 2 terços, mais a primitiva do 1, que é x.
Tudo isso calculado de 0 até 1, menos π. Agora o que a gente observa, essa função no ponto 0 é 0, então o que vai me interessar é essa função no ponto 1, teorema do valor, teorema do fundamental do cálculo. Então aqui eu tenho π, que multiplica essa função no ponto 1, né? Então eu tenho meio mais 4 terços mais 1. Só que eu vou subtrair o π, que a área é o volume que eu estou descontando lá. Ok? E agora fazer conta aí, né? Essa continha aqui dá quanto? Vamos fazer aqui. Essa continha aqui dá quanto? Dá 3 mais 4 sobre 6, né? Não, perdão, 3 mais 8 sobre 6, 3 vezes 1, né? 3 vezes 1, então 3, 2 vezes 4 dá 8, então 3 mais 8 é 11. Então eu tenho 11 sextos, né? Mais 1. Então eu tenho 11 sextos mais 1, ou seja, eu tenho 11 mais 6, que é 17 sextos. Então, o que eu tenho aqui? Isso é igual a π, né, vezes 17 sextos menos π, ou seja, π que multiplica 17 sextos menos 1, ou seja, 11 sextos de π, né, unidades de volume. Isso é um cálculo exato, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido aí o que eu fiz, tá? É uma sessão um pouco difícil de desenhar essas coisas, né? Mas, enfim, esse é o exemplo, tá? Eu vou fazer um último exemplo, tá? Esse último exemplo é o seguinte. Considere a seguinte região, tá? Eu vou considerar uma região ômega, tá? Que ela é delimitada por essas curvas, y igual a x ao cubo, y igual a 8, x igual a 0. Tá? Esse é um típico exercício que a gente poderia cobrar numa avaliação qualquer. Tá? Primeira coisa que eu quero é a área dessa região. Então vamos lá. Vamos primeiro montar aí qual seria a região. Tá? Isso aqui é um exercício só. Tá? Então, vamos lá, y igual a x ao cubo, mais ou menos aqui, y igual a 8, então aqui y igual a x ao cubo, y igual a 8, o 8 está aqui, né? Tá? E x igual a 0 está aqui. Okay? Então vamos pintar aqui de amarelo a região. Então, claro, a primeira pergunta que eu gostaria de resolver aí é: qual é a área da região ômega? Então, essa é a primeira pergunta. Bom, essa área a gente já aprendeu, né? Primeiro, o que eu vou ter que saber? Quem é esse cara aqui? Ok? Quem é esse cara? Mas esse problema ficou simples aqui, né? X ao cubo tem que ser 8, ou seja, o x é 2. Para computar essa área, o que a gente faz? Vamos lá. Você pega um x aqui entre 0 e 2 e você precisa buscar essa medida aqui. Ó. Só que essa medida nada mais é do que o 8 menos essa medida aqui, não é? Então, o que a gente tem aí? 8 menos essa medida aqui, né? Essa medida aqui eu não falei, mas é x ao cubo. Para esse x, a curva aqui é x ao cubo. Então, 8 menos x ao cubo é essa medida verde aqui. Ok? A gente pega agora e multiplica por dx e soma de 0 até 2. Então, ok, a área é dada por isso. Se eu souber calcular isso, né, por primitivas, está perfeito. Então, tem aqui 8x menos x a 4 sobre 4. Calculado de 0 até 2. Ok? Agora, o que eu tenho aí? 8 vezes 2 é 16, menos 2 a quarta é 16, sobre 4 é 4. E essa função no ponto 0 é 0, ou seja, 12 unidades de área. Isso está dizendo para a gente que essa região aqui, certo? Ela tem exatamente 12 unidades de área aí, tá? Lembrando que se você pegar esse retângulo aqui, a área dele é exatamente 2 vezes 8, é 16, então faz sentido. Tá? Então a gente já sabe quanto que é essa medida aqui, né? Dessa área aqui. Ó.
tá? É quanto falta acrescentar em 12 para 16, ou seja, é 4. Tá? Então, esse é um exercício lá da seção 6.1, né? A área de regiões planas compreendidas, né, por curvas, né? Então, é a área de regiões planas onde as bordas são curvas, ok? Bom, feito isso, vamos agora para um novo exercício. Qual é o exercício? Vamos até apagar isso aqui. Isso aqui também, tá? Eu tenho aquela região ômega inicial, né? Essa região aqui tem área 12. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou rotacionar essa região em torno do eixo Y. Ok? Vou rotacionar em torno do eixo Y. E quero saber qual é o volume do sólido dessa revolução aí. Tá? Então, vamos ver o que eu estou fazendo aqui. Fiz a rotação, então o que eu vou ter? Vou ter alguma coisa assim, né? Ok? Só que eu tenho as seções aqui, não é? Mesma coisa aqui. De acordo? Agora, como que eu vou fazer a conta? Né? Essa é a pergunta. Como que eu vou representar o nosso volume? Agora observe que eu estou rodando em torno do eixo Y, né? Então, uma estratégia é, chega aqui e pega um certo Y aqui. Y entre quem e quem? Pega um Y entre 0 e 8. Ok? Eu vou apagar aqui só para não congestionar muito. Tá, vou apagar aqui para não congestionar. A gente já entendeu qual é o sólido, tá? E vou marcar a região de novo aqui. Então, essa era a região. Tá? Eu fui lá e peguei um Y, tá aqui o Y. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso saber quanto que é essa medida aqui, ó. Por quê? Eu quero pegar essa medida e dar uma volta completa em torno de Y. Daí eu vou ter exatamente esse disco aqui, ó. Concorda? Então, quando você faz isso, você vai ter exatamente esse disco aqui, ó. Ok? Agora vem a pergunta, esse disco aqui daí vai ter qual área? Essa área depende do Y. Quanto que é essa medida verde aqui? É exatamente esse X aqui. Ou seja, o Y é X ao cubo. Isso é equivalente nesse caso, já que a função X ao cubo é inversível na reta toda, né? O X é exatamente o Y a 1/3, que é a raiz cúbica de Y. Então, essa medida verde aqui, ela tem medida exatamente raiz cúbica de Y. Agora, pego essa medida e dou uma volta completa. Então, criei esse disco aqui. Certo? Esse disco tem qual área? Π vezes o raio, que é Y a 1/3, ao quadrado. Agora, vou multiplicar por dy, para ter um elemento de volume, né? Ou seja, eu tenho aí um cilindro com área da base sendo isso e altura sendo dy, ok? Só que agora eu vou somar isso da onde até onde? Desde o 0 até o 8. Isso vai dar o volume que eu estou buscando. Então, mais uma vez, tem um processo aí de modelar o volume como uma integral, né? Ou seja, apresentar o volume como uma integral e depois a parte de calcular. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho π, integral de 0 até 8, de y, 2/3 de y. Agora ficou fácil, né? Primitiva de y a 2/3 é y elevado a 2/3 mais 1. 2/3 mais 1 é 5/3. Dividido por 5/3, ou seja, multiplicado por 3/5, né? Então, vamos conferir. 2/3 mais 1 é exatamente 3 mais 2 sobre 3, ou seja, é 5/3. Tá ok. Só que agora eu calculo isso de 0 até 8, né? Então, essa primitiva aqui no ponto 0 vai dar 0. Então, o volume vai ser essa primitiva no ponto 8. Esse volume é exato, né? Então, eu tenho 3/5 π, 8 elevado a 5/3. Unidades de volume. Se preferir, 3/5. 8 elevado a 5/3 é 8 elevado a 1/3, ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. 2 elevado a 5 é 32. Então, vezes 32 π unidades de volume. Se preferir,
3 vezes 32 é 96 quintos pi unidades de volume. Tá ok? É isso aí, gente. Uma sessão um pouco enrolada, né? Mas eu acho que passa uma mensagem, tá? Como que a gente calcula volume de alguns sólidos de evolução, tá? No próximo vídeo eu vou apresentar uma região, como eu fiz aqui. Só que a gente vai ver que essa técnica, né? Essa técnica que a gente chama de cálculo de volume de sólidos de revolução por empilhamento, né? De discos circulares com raios variáveis e altura infinitesimal aí, dx, né? Ela não é fácil de ser aplicada em alguns casos. Por isso que a gente vai desenvolver uma nova técnica de compor volume de sólidos de revolução, só que daí usando uma estratégia de cascas cilíndricas, tá? É o que a gente vai fazer no próximo vídeo, de acordo? Espero que o vídeo ajude vocês em algo aí, tá? Até o próximo.